Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 15 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e hoje a gente vai falar de anel de polinômios. Certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai definir o que é um polinômio, certo? E dentro do conjunto dos polinômios, como a gente quer dar uma estrutura de anel, a gente vai definir uma soma e um produto para que esse conjunto dos polinômios se torne um anel. Bem, no decorrer do curso agora, a gente vai aplicar todo o conhecimento que a gente já teve até agora da teoria de anéis do modo geral e vai aplicar exclusivamente ao anel formado por polinômios, né? E a gente, com isso, a gente vai ter o objetivo de meio que desmistificar um pouco esse anel de polinômios para ver que não é uma coisa tão abstrata. E a gente vai ver que, como estrutura algébrica, ele é muito semelhante ao anel dos inteiros, né? Que é uma coisa bem conhecida da gente, que a gente estuda desde sempre, né? Bem, então vamos começar a aula. Sim, só lembrando que a aula vai ter o mínimo de edição, então já vamos me desculpando qualquer parada, falta uma água, qualquer gaguejada ou qualquer tosse ou alguma coisa que aconteça. Beleza, então vamos começar a aula então, de fato. Bem, então vamos começar definindo o que é um polinômio, certo? Então, mas antes de mais nada, eu vou considerar que A sempre vai ser um anel comutativo com identidade. Então, meus polinômios aqui, eles sempre estão definidos sob anéis comutativos e com identidade, certo? Então, um polinômio sobre esse anel A e de indeterminada x é uma expressão do tipo ax0 mais ax1 até mais xn e continua, né? Sim, polinômios são soma infinitas, certo? Mas são soma infinitas quaisquer? Não. Polinômio, na verdade, é uma soma infinita, mas que aonde a maioria desses coeficientes que aparecem na soma, eles são zeros, né? Então, ou seja, existe um i em A, certo? Tal que para todo i inteiro positivo, bem, é uma soma infinita, né? E onde esses a's são chamados de coeficientes de f, certo? Mas é uma soma infinita, mas uma soma infinita de modo que quase todos os elementos dessa soma são zeros, né? São elemento nulo. Ou seja, existe um nzinho inteiro positivo, tal que aj, é zero para todo j maior que n. Então existe para todo j maior que n. Então existe um aj aqui, onde esse aj existe um an aqui, que esse an é diferente de zero. E daí para frente, todos os outros elementos dessa soma vão ser zero, né? Ou seja, o an mais 1 é zero, o an mais 2 é zero, o an mais 3 é zero, e assim sucessivamente, né? Então, polinômios são soma infinita. Só que até um determinado n, essa soma são de elementos não nulos, e desse n para frente, todo mundo é zero, né? Então, e de grosso modo, se você lembrar lá do primórdio de como você estudava, de quando você estudava polinômios, a gente sempre poderia completar um polinômio fazendo o quê? Bem, eu queria igualar, vamos dar um exemplo hipotético aqui, eu queria igualar um polinômio que tivesse, já vou adiantando, de grau 5, igualar com um polinômio de grau 10, por exemplo. Então, eu completava esse polinômio de grau 5 até chegar ao grau 10, somando zeros, né? E é exatamente isso que você fazia, porque o polinômio é definido como uma soma infinita. Só que como todo mundo, a partir de um determinado j, todo mundo é zero, então acaba esquecendo esse j que vão para frente. Mas é uma soma infinita, né? Então posso sair completando com zeros, né? E esses elementos que estão multiplicando o x aqui, eles são o x quadrado, o xan, eles são chamados de coeficiente. Beleza? Diremos que dois polinômios f, descrito de A1, A0 mais A1x até a n, e g igual a B0 mais B1x mais sobre essa soma toda aí. Diremos que esses polinômios são iguais quando seus coeficientes são iguais.
certo? Então, dois polinômios eles vão ser iguais quando seus coeficientes aqui que aparecem são todos iguaizinhos, beleza? Isso ainda também não é novidade. Bem, tem alguns polinômios interessantes que a gente vai destacar eles aqui, né, agora, que é esse polinômio que eu vou chamar de zero, ou seja, ele é o 0 mais 0x mais 0x². E um outro polinômio também que eu vou destacar aqui é o polinômio que eu vou denotar por a, que eu posso escrever ele como sendo a mais o 0x e assim por diante, com esse azinho em a. Esses dois polinômios são interessantes porque eles são chamados de polinômio nulo. Depois a gente vai ver que esse polinômio nulo tem um lugar reservado para ele. E esse segundo polinômio a gente chama de polinômio constante. Beleza? Então esse é o polinômio nulo, esse é o polinômio constante. Ok? Então, dando continuidade, a gente vai definir o que é o grau do polinômio. Se lembra que para definir um polinômio, ele era uma soma finita, mas que a partir... uma soma infinita, mas que a partir de um certo momento, todos os coeficientes lá desse momento para frente, eles eram todos zero, certo? Então, com esse fato, com essa coisa que quase todos são nulos, a gente vai definir o que vai ser o grau do polinômio, certo? Então, seja f um polinômio dessa forma, né? Então, o que a gente define como grau? Bem, a gente define como o grau do polinômio f, né, como sendo o maior n inteiro positivo, tal que esse n é diferente de zero, e os ai são zeros para todo i maior que n, ou seja, é exatamente aquele cara que vai ser diferente de zero, e dali para frente desse cara todo mundo é zero, certo? Então esse último cara que foi diferente de zero nessa soma, esse n, né, que está associado a esse cara que foi diferente de zero, a gente vai chamar de grau, certo? E nesse caso a gente vai denotar o grau como sendo esse d-ρ f, né? Não é derivada parcial de f, certo? Isso é um d-ρ f, então a gente vai chamar esse de grau de n. Beleza? Agora, esse cara que é diferente de zero, a gente tem uns nomes específicos para ele, né? Esse termo cujo esse n é diferente de zero, a gente vai chamar ele de termo líder, certo? Esse carinha, pro maior n, esse carinha... Desculpa, por maior n, esse carinha que foi diferente de zero, esse termo ANXN, a gente vai chamar ele de termo líder, e o coeficiente associado a ele, ou seja, esse AN, o ANzinho que é não nulo, a gente vai chamar ele de coeficiente líder, certo? Bem, e no caso que o coeficiente líder é 1, a gente vai dizer que esse polinômio é um polinômio mônico, né? Então, um polinômio mônico é um polinômio cujo coeficiente líder ele é igual a 1. Certo? Vamos ver algumas observações aqui a respeito da indeterminada, certo? E vamos ver algumas observações aqui sobre a indeterminada. Bem, uma primeira coisa é, por convenção, essa indeterminada, bem, olha, veja bem, eu chamei ela até de indeterminada. Esse x ele não é um elemento do anel, ele só diz, na verdade, a posição que está o coeficiente, certo? Então esse x ele não é um elemento do anel, ele é uma indeterminada. Então ele não necessariamente satisfaz o produto ou coisa do tipo, porque ele nem precisa estar no anel, certo? Mas por convenção a gente admite que esse x ele atende à propriedade de potência do anel, né? Ou seja, o x elevado a 0 ele é 1, o x elevado a 1 ele é x, e obedece a forma de que x vezes um x elevado a... o x a m vezes o x elevado a n, isso é x elevado a m mais n, certo? Então, por convenção, a gente faz com que esse x satisfaça essas propriedades de potência, porque depois para o produto a gente vai ver que ele satisfazer essa propriedade de potência vai ser crucial para o produto estar bem definido. Beleza? Então, mais uma observação é só com relação que você perceber, nesse caso, aquele polinômio constante lá, ele vai ter um grau bem definido, né? O grau do polinômio constante é 0,
né? Porque ele vai ficar só o A mais 0, x 1, então o coeficiente depois do A já é tudo 0, beleza? Então o grau do polinômio constante ele vai ter grau 0. E o grau do polinômio nulo também tem uma peculiaridade. O polinômio nulo todo mundo já é 0, certo? Então como é que a gente vai definir o grau do polinômio nulo? Bem, então a gente vai definir o grau do polinômio nulo como sendo esse símbolo aí, infinito, né? Esse símbolo infinito, onde para todo n inteiro positivo, o infinito é maior ou igual que n, ou seja, o polinômio nulo ele tem, teoricamente assim, a grosso modo, né, menos formal, ele tem qualquer grau que você quiser, né? Se quiser que ele tenha grau 1000, ele vai ter grau 1000, você só vai completar os zeros até 1000. Se ele quiser grau 1 milhão, ele também vai ter. Se ele quiser grau 2, ele também vai ter. Então ele tem qualquer grau que você queira, né? E mais ainda, esse infinito ele satisfaz a coisa de essas propriedades, né? Que n mais infinito é a mesma coisa que infinito mais n, e o resultado é sempre finito. E infinito vezes infinito é igual a infinito mais infinito e que dá infinito, certo? Então ele simboliza meio que essa aritmética do infinito, né? Esse símbolo, certo? Então, a grosso modo, a gente só está dizendo aqui que o polinômio nulo ele vai ter o grau que você quiser, né? Então, ele tem meio que o grau infinito, beleza? Bem, com essas observações, a gente já pode começar a falar de anel de polinômios, ou seja, a gente vai definir uma soma em um produto no conjunto de todos os polinômios, certo? Então, antes de mais nada, vamos denotar vamos ver como é que a gente vai denotar o conjunto de todos os polinômios, certo? Então, denotaremos o conjunto de todos os polinômios sobre A e com indeterminada x por AX, né? Esse x é entre colchetes. Então, quando eu estiver falando AX, eu estou pensando em todos os polinômios com indeterminada x, certo? Então, dados dois polinômios aí, f e g, certo? E perceba aqui que esse f e g eu já botei mais com a soma infinita, porque a gente sabe que daqui para frente vai ser todo mundo zero, certo? Então já definiu bem o grau, que tem esse maior cara, então daqui para frente vai ser tudo zero. Mas não se esqueça que eu posso completar aqui com zero do jeito que eu quiser, certo? Mas daqui para frente, como a gente já definiu o grau e sabe que isso uma hora para, e se eu quiser continuar, continua. Então, daqui para frente a gente já vai escrever fg dessa forma, certo? Polinômios a gente já vai escrever dessa forma. Então, dado dois polinômios aí, a gente vai definir um novo polinômio soma, certo? Que é o f mais g, e vai dar esses coeficientes C0, C1, C2 até CK, onde cada CI desse, o que é? É só somar o coeficiente AI com o coeficiente BI, certo? Então, C0 é só somar o A0 com B0, C1, A1 com A1 com A2 e assim por diante, certo? Então, só é somar os elementos que estão na mesma posição, certo? Esse determinado x só diz a posição do elemento. Então, é somar cada um que esteja na mesma posição, beleza? Não é novidade também, a gente já fazia soma de polinômio. E o produto de polinômio, que também não vai ser uma novidade, a gente vai dar origem a um novo polinômio f vezes g, que a gente vai chamar fg, com esses coeficientes d0, d1, d2, assim por diante, certo? E para esses coeficientes, a gente vai usar o fato da distributividade desse anel. Então, a gente vai fazer, na verdade, a gente vai fazer esse vezes esse aqui, usar a distributividade do anel e ainda por cima usar a propriedade que a gente, por convenção, esse x atende, e de novo usar a associatividade do anel para juntar os que têm mesmo grau, né? Os que estão na posição, os que estão na mesma posição. Então, ou seja, cada D desse vai ser o resultado do produto lá dos polinômios. Então, se você ver quando você fizer a distributiva, você vai verificar que o D0 vai ser o A0 vezes o B0. O D1, quando você fizer lá a distributiva, vai dar exatamente isso. O D2 vai ficar exatamente isso. E olha, perceba o que vai acontecendo quando você fizer as distributivas e forem juntando lá os de cada grau junto, né? O de grau 1
Os de grau 0 vão ser esses. Os de grau 1 vai ficar esse daqui. Ó. Os de grau 2 vão ser esses aqui. Perceba que a soma dos índices aqui, ó, vai diminuindo um e aumentando o outro. Mas a soma sempre prevalece. A soma dos índices sempre prevalece igual ao índice aqui que está aparecendo lá no produto. Então, o produto de grau 2 vai ser A0, B2, aí diminui um, aumenta o outro. Então, vai ficar A1, B1 e A2, B0. Quando você chegar num DI desse aqui, ele vai ser A0, BI, mais, aí aumenta aqui e diminui um grau, ou aumenta um índice aqui e diminui do outro lado. Então, A1, BI, menos 1, assim sucessivamente, até chegar o AI ir diminuindo, quer dizer, ir aumentando o AI diminuindo o B até chegar em AI B0. Mas perceba que o último lá, porque a gente está fazendo essa distributiva, o último termo lá ele vai ser esse AM BN, certo? Só vai ficar do mesmo jeito que começou, só com 2, só vai ficar 2, lá no final só vai ficar 1. Mas de maneira geral, vocês podem testar aí, não dá pra, mas pela construção aí, a gente vai ter que um DJ desse aí qualquer é o somatório de I de 0 até J de AJ menos I BI. Beleza? Pode testar aí para ver que dá certinho, né? Só seguindo o padrão aí, você dá para perceber que o produto é esse. Beleza? Então a gente já definiu uma soma, a gente já definiu o produto. E do jeito que a gente definiu, a soma e o produto, eles são fechados, né? Porque estão dando origem a novos polinômios, porque se você olhar, cada coeficiente desse é só soma e produto, né? De elementos que estão no anel. Então, eles continuam no anel. Então, de imediato, essa soma, do jeito que a gente definiu, ela já é fechada e o produto também é fechado, certo? Então, a gente tem o seguinte teorema. Bem, teorema. Seja f e g dois polinômios, então, primeiro, com as operações definidas anteriormente, esse A de x é um anel comutativo com identidade, certo? Onde o elemento neutro aditivo e o elemento neutro e a identidade, eles vão ser respectivamente o polinômio nulo e a identidade vai ser o polinômio constante igual a 1, certo? Então, esse é um anel comutativo com identidade, onde o elemento neutro é o polinômio nulo e a identidade é o polinômio constante igual a 1. Beleza? Mas tem umas coisas, umas peculiaridades aqui com respeito ao grau. Então, com o grau também a gente tem umas consequências com o grau quando a gente vai somar e multiplicar dos polinômios, né? O grau de f é diferente do grau de g, então o grau do polinômio soma é o máximo entre os graus do polinômio f e o grau do polinômio g. E se f tem o mesmo grau que g e a soma f mais g dá o polinômio não nulo, então o grau da soma ele vai ser menor ou igual que o grau do polinômio f, certo? E se f e g são dois polinômios não nulos e os coeficientes líderes de f e g não são divisores de zero, então o grau do polinômio produto é simplesmente a soma dos graus, certo? Então, a consequência até imediata daqui que dá para tirar é que se tiver em domínio, né, em domínio de integridade, se você estiver buscando seus coeficientes em domínios de integridade, então o grau do claro, se os dois polinômios são não nulos, então o grau do polinômio produto é a soma dos graus de cada polinômio desse, certo? Uma quinta coisa é que se A é domínio, então o anel de polinômios também é um domínio, certo? Então, se eu estiver buscando meus coeficientes em domínio, o anel de polinômio continua com a propriedade de ser domínio. E uma última propriedade é que também, se A é domínio, então os invertíveis
no anel do polinômio são os invertíveis no anel que você está buscando os coeficientes, certo? Então, ou seja, polinômios invertíveis são apenas polinômios constantes, né? Constantes que são invertíveis, né? Então, polinômios constantes que são invertíveis são os únicos polinômios que são invertíveis, né? Polinômios constantes, né? Bem, então vamos à demonstração desse resultado. Bem, com relação aos itens 1, 2, 3 e 4, eles vão ficar como exercício, né? Então é um exercício bacana, bastante interessante para você já ir se acostumando e relembrando, né? Mais do que se acostumando, é relembrando com essa questão de grau, né? Bem, o 1 é só mostrar, a gente já tem que a soma é fechada, que a soma é fechada, o produto é fechado, então você só vai ter que constatar que a soma é associativa, o produto é associativo. Eu já disse quem é o elemento neutro e quem é a identidade, então você só vai testar isso, ver quem é o elemento simétrico e por fim testar a distributividade, né? Então é só uma coisa mais de escrever mesmo, um exercício que você deve fazer pelo menos uma vez na vida. Os outros também são bem interessantes para você relembrar essa história de trabalhar com grau de polinômio, certo? Então a gente só vai demonstrar mesmo o 5 e o 6. Bem, para o 5, o que a gente vai fazer? A gente só tem que mostrar que A de x é um domínio, né? Bem, mas pelo item 1 a gente já sabe que ele é um anel comutativo com identidade. Então só basta ver a questão dos divisores de zero, né? Então, ou seja, você tem que pegar dois elementos, dois polinômios não nulos e ver que o produto dele dá um polinômio não nulo, né? Beleza? Então a gente vai usar esse fato de, para ser um domínio, você pega dois caras não nulos e o produto deles tem que dar como resultado um outro elemento não nulo, certo? Então peguem lá, f e g, dois polinômios não nulos, né? Bem, se f e g são dois polinômios não nulos, então, consequentemente, os coeficientes líderes dele, desculpa, são elementos não nulos, né? São dois elementos não nulos em A, que é um domínio, né? Bem, então, se lembre lá da definição do produto, que o coeficiente líder de f vezes g vai ser AM vezes BM, né? Vai ser o produto dos dois coeficientes líderes. E como A é um domínio e esses coeficientes líderes são não nulos, então o produto desse é não nulo. Então, ou seja, esse polinômio produto já tem um coeficiente que é não nulo. Então, ou seja, esse polinômio produto ele não pode ser o polinômio nulo. Então, f vezes g é diferente de zero. Então, o que é que você fez? Você pegou dois elementos não nulos e acabou de ver que o produto deles continua sendo não nulo. Então, esse A de x é um domínio, beleza? Então, se A é um domínio, A de x também é um domínio, beleza? E vamos agora provar a parte 6. Bem, a parte 6 é uma igualdade de conjuntos, né? Então, a gente tem que fazer dupla inclusão, mostrar que um está contido no outro e que o outro está contido no um. Tem uma inclusão que é mais simples, né? Qual é a inclusão que é mais simples? É mostrar que os invertíveis de A está contido nos invertíveis dos polinômios. Por que isso é mais simples? Bem, porque é fácil de ver que A está contido em A de x. Por que A está contido em A de x? Porque você pode ver uma constante, né? Ou seja, um elemento de A como um polinômio constante, né? Então, ou seja, A está contido em A de x porque qualquer elemento de A pode ser visto como um polinômio constante. Beleza? E se A está contido em A de x, isso significa que os invertíveis de A têm que estar contidos nos invertíveis de x. Certo? Agora, por outro lado, seja f em um polinômio invertível. Certo? Por outro lado, seja f um polinômio invertível. Bem, a gente tem que provar, né, para o que a gente quer fazer, a gente tem que provar que esse f ele é um elemento no anel que é invertível, né? Do anel, não no A de x. Então, ou seja, a gente tem que mostrar que esse elemento, na verdade, ele não é um polinômio. Ele é um polinômio, desculpa, mas ele é um polinômio constante, né? Como é que a gente vai mostrar isso?
usando esse fato dele ser um polinômio invertível. Bem, se ele é um polinômio invertível, né, então existe um outro polinômio lá em A de x, tal que eu multiplicando por ele dá a identidade no anel dos polinômios. E pelo item 1 a gente viu que a identidade dos anel dos polinômios é o polinômio constante igual a 1. Beleza? Então, se eu tenho essa igualdade de polinômios, consequentemente, o grau do polinômio FVG coincide com o grau do polinômio 1, certo? Mas não se esqueça que A é domínio, certo? Se A é domínio, pelo item lá do grau do grau do polinômio produto, a gente vai ter que esse polinômio produto aqui tem os seus coeficientes líderes não nulo, não são divisores de zero, porque aqui a gente está no domínio, então não tem divisores de zero. Então a gente tem que o grau desse FVG é a soma do grau de F mais a soma do grau de G. E por outro lado, o grau do polinômio 1, como o polinômio 1 é um polinômio constante, tem grau zero. Então a gente tem que o grau de F mais o grau de G é igual a zero. Certo? Mas aí a gente está com a soma de dois números inteiros positivos dando zero, né? Então, isso implica que esses dois números inteiros eles têm de ser zero, ou seja, o grau de F é o grau de G e é o grau de G e tem que ser zero. Então, ou seja, esse F e G eles são polinômios constantes, né? Ou seja, se eles têm grau zero, são polinômios constantes. Então, esses dois são polinômios constantes. Então, ou seja, a gente já e aí caixão e vela preta, né? Porque esse F aqui que você pegou aqui nesses invertíveis, ele é, na verdade, um polinômio constante, então é uma constante. G também é uma constante e é uma constante invertível, né? Porque dado esse F, existe o G, tal que F vezes G é igual a 1. Então, esse F é uma constante invertível, né? Ou seja, é um elemento no anel invertível e, consequentemente, você pegou um polinômio invertível e viu que ele é uma constante invertível, então as unidades do polinômio estão contidas nas unidades de A. Portanto, né, a gente já mostrou que as unidades de A estão contidas nas unidades do polinômio, então, portanto, essas unidades, os polinômios invertíveis são só constantes invertíveis, né? Os únicos polinômios que são invertíveis são constantes invertíveis. Bem, e para finalizar a aula, a gente vai ver só umas observações aqui. Então vamos ver uma primeira observação. A primeira observação é que o conjunto dos polinômios ele é diferente do conjunto do anel das funções, certo? E diferente mesmo, não confundam, né? Porque as estruturas são completamente diferentes. Tanto para não confundir tanto, é que eu chamei esse x de indeterminada e não de variável, né? Se você olhar bem, meio que desmistificando polinômios, polinômio na verdade ele é uma sequência de elementos do anel, certo? Só que em vez de eu botar uma sequência normal, como sendo A0, A1, vírgula 2, eu decidi colocar uma soma e pôr o x lá no lugar, certo? E meio que adotar aquele como se fosse uma soma para poder usar meio que uma distributividade. Mas eu podia ter definido anel de polinômio começando com sequência, né? Como, por exemplo, o material de referência da gente aqui, que é o material do professor Andrade, ele começa definido para sequência e depois vira o anel de polinômios, ele vira um caso particular de sequência, né? Porque aquele x lá, na verdade, a gente só está dizendo o x, 1 elevado a 1, x elevado a 2, só está dizendo a posição. Então é completamente diferente de uma função, né? Uma função é uma coisa bem lá determinada, com domínio, contra-domínio e lei de formação. Certo, aí você pode dizer, e funções polinomiais? Beleza, tem funções polinomiais. Mas ali, de um ponto de vista algébrico, a função polinomial e polinômio são coisas bem diferentes. Beleza? Eu não lembro quem foi que disse, mas eu acho que isso é uma frase até... Não lembro quem foi que disse, mas foi uma frase que eu ouvi uma vez. Um matemático só dá para dizer que ele conhece um objeto
matemático se ele consegue identificar ele pelo menos em 3 ambientes diferentes, certo? Então, por exemplo, um polinômio, né? Um polinômio tem vários ambientes que você pode ver ele. Você pode ver o polinômio como elemento do anel, né? Comutativo com identidade. Você pode ver um polinômio como uma função polinomial, que aí já é uma interpretação diferente. E você pode ver também um polinômio como um vetor, né? Querendo ou não, um polinômio também é um vetor de um espaço vetorial, né? Então tem várias estruturas diferentes que você pode encarar um polinômio, certo? Mas ele é diferente do conjunto das funções, né? Bem diferente. Até porque se você olhar o zero, né? Quem é o zero do polinômio? É um polinômio constante, né? Onde todas as entradas são zero. E quem é o zero do conjunto das funções? É a função constante igual a zero, ou seja, é a função que para qualquer valor que eu avalie ela num ponto domínio, o resultado é sempre zero. Beleza? Bem, outra coisa interessante é que se A é domínio, a gente acabou de ver que A de x também é domínio. E sendo domínio, a gente pode pensar de forma natural a interar esse processo de formar polinômio mais uma vez e conseguir esse novo anel de polinômios de AXY, certo? De AXY, que eu posso denotar também assim como AXY, que nada mais é que o anel de polinômios com indeterminada y, onde y é indeterminada, e os coeficientes estão sobre a de x, ou seja, os coeficientes são polinômios com indeterminada x, né? E dessa forma eu crio o anel de polinômios com indeterminada xy, né? Ou seja, polinômio com duas indeterminadas. Bem, aí de novo, se A é domínio, o A de xy o A de x é domínio, e se o A de x é domínio, o A de xy é domínio. Então, eu posso de novo reiterar com a indeterminada z, por exemplo, e criar o anel de polinômios a várias variáveis, certo? Que também é objeto de estudo, mas só como esse é um curso introdutório, a gente vai se ater simplesmente a anéis que tem uma só indeterminada. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre teoria dos anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e o WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá, lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguindo o canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto e que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM UFRPE. Bem, no mais, deixo agora com vocês as referências que eu uso para fazer essas aulas. Até a próxima. Embriagado nos enredos do amor, eu entendia o que ela falava e curtia, hipnotizado pela língua de onde eu